Olá, olá, namastê, namastê. Eu sou Marcos Cruzeta e vou te perguntar agora, você tem um bom plano de envelhecimento? Como talvez você tenha um bom plano de saúde? Que na verdade eu diria que é mais um plano de doença do que um plano de envelhecimento, do que um plano de saúde, né? Plano de saúde seria você se matricular numa academia. Plano de saúde seria você fazer uma boa aula de yoga, né? E com relação à idade, ao envelhecimento, com quantos anos você está hoje? 25, 35, 65, 95? E com quantos anos você vai chegar ou pretende estar, né? E quando começar a se preocupar com isso? Algum tempo atrás, um colega meu, um grande amigo meu, me perguntou, eu falei para ele que estava começando a fazer um curso de sânscrito, e ele me perguntou, mas, Cro, um curso de sânscrito vai levar uns 10 anos. Eu falei, é verdade. Eu falei, então deixa eu começar logo, né, para que daí ano que vem só faltem 9 e assim sucessivamente, né? Então a gente tem que, na verdade, se preocupar com isso de qualquer maneira. Você vai chegar aos teus 80, aos 90, é bem provável, né? A expectativa de vida hoje, pela Organização Mundial de Saúde, está na faixa de 72 anos, mais ou menos, né? 73. Acredite-se que em 1950, em 2050, a gente vai estar com uma expectativa de vida aí quase de 80 anos, né? Então, é uma preocupação que a gente deve ter, porque a probabilidade de você chegar nessa idade é cada vez maior. E como que você vai chegar nessa idade? Em que condições você vai estar lá? Essa é uma escolha que nós devemos fazer e depende especificamente de nós. Vários pesquisadores dizem que chegar aos 150 anos já é uma possibilidade atual, essas pessoas já existem, né? E por que elas, na verdade, não chegaram, ou não conhecemos, pelo menos, pessoas com essa tão longevas, né? Há 150 anos, por exemplo. Temos aí de 110, 120, já vimos casos, né? Mais ou menos disso em algumas localidades, ou pelo menos alguma estimativa de vida. Isso está ligado, provavelmente, a hábitos de vida, que não permitem, desde que nascemos, né, vamos deteriorando, degradando o nosso organismo, a alimentação, a doenças, é claro, fatores externos, como acidentes, guerras e assim por diante. A questão muitas vezes vale a pena chegarmos a uma idade tão avançada, pensarmos dessa maneira, tirando a preguiça, né, que às vezes a gente fala, que preguiça, né, de chegar tanto tempo assim. Claro que vale, né, gente? É uma expectativa muito interessante, vários aspectos que a gente pode relacionar a essa questão. Mas como chegar lá, né? Nós devemos, claro, chegar lá e envelhecer com funcionalidade do corpo. Estarmos bem, força muscular, capacidade de mantermos as nossas funções cognitivas, em especial. Isso, obviamente, é o que todos nós desejamos, né? Quando a gente pensa nesse processo, a gente brinca em algumas situações, quero chegar lá desde que, né, não fique na dependência de outras pessoas, possa ter a minha autonomia, a minha liberdade. Isso tudo é possível, né? Desde que a gente tenha um plano para isso. O que leva ao nosso envelhecimento? Aí a gente fala um pouco da nossa biologia, né? O envelhecimento está ligado especialmente a desgaste dos telômeros, já ouviu falar neles? Que é o que eu vou abordar basicamente hoje nesse papo que a gente vai discutir aqui. Defeito ou dano na instrução genética. Essa é a principal questão relacionada ao envelhecimento, né? Inclusive está rodando agora, essa semana, ou no final da semana passada, um artigo, inclusive, que foi desenvolvido em Harvard, falando a respeito da possibilidade de um processo de rejuvenescimento, onde você traria esses fatores ligados ao envelhecimento. E eles falam, obviamente, que o principal fator de envelhecimento está ligado à questão
do DNA perder a sua capacidade de replicar, de controlar o metabolismo celular em especial, né? Então isso é um dos principais elementos ligados ao envelhecimento, quando o material genético não consegue de forma básica controlar esse mecanismo na estrutura celular. Disfunções mitocondriais é um outro fator relacionado ao envelhecimento. Alterações epigenéticas ou fatores epigenéticos, que seriam fatores externos que afetam diretamente a estrutura do nosso material genético. Eu acho que lá no meu canal ou no Instagram tem um ou dois vídeos que eu falo um pouquinho de questões epigenéticas ligadas ao yoga, né? Como etiquetar e desetiquetar genes. Perda da homeostase proteica. Então, a homeostase é o equilíbrio das funções das proteínas do nosso corpo. E por algum motivo, as proteínas perdem essa capacidade da sua manutenção, do seu estado de funcionamento. E são elas que determinam não só a morfologia de uma célula, o estado em que a célula funcione, como funciona, mas as enzimas que controlam todo o metabolismo celular estão ligadas às características e funções das proteínas. Por isso, o seu estado de funcionamento adequado é absolutamente fundamental. Alteração da comunicação celular, como que as células se comunicam. E é claro, isso tem muito a ver com proteínas, já que os canais de membrana, canais que promovem a comunicação de elementos externos para o meio interno ou a comunicação entre as células, normalmente são canais proteicos, né? Obviamente que nós vamos ter interações glicídicas, algumas interações lipídicas, mas principalmente esse mecanismo de reconhecimento, esse mecanismo de bate-papo entre as estruturas celulares está ligado a proteínas. Baixo consumo e absorção de nutrientes pelas células do corpo todo. Então isso tudo, esses elementos, esses 6 ou 7 fatores que eu citei para vocês aqui agora, em conjunto é que vão levar, obviamente, ao envelhecimento e à senescência celular. Então esses elementos juntos, começando pelos telômeros, que eu comentei com vocês, vão levando a um desequilíbrio na estrutura celular, as células entram num processo chamado de apoptose, que é a morte programada celular, e esse conjunto de mortes celulares no organismo vai levando a um colapso do organismo como um todo, e a morte, que seria a morte por senescência, pelo envelhecimento, né? Os telômeros, gente, que eu quero falar um pouco mais hoje aqui, eu espero que a gente possa abordar todos esses outros tópicos na sequência, né? Eles foram descritos ao final de 80 já, mas Elizabeth Blackburn e Elisa Apple ganharam um Nobel em 2009, né? Pela sua descrição, não só deles, mas também da telomerase, né? Uma enzima que atua no mecanismo de replicação da estrutura dos chamados telômeros, né? E o que são esses chamados telômeros? Bem, vou aproveitar aqui que eu estou com um colar de contas, né, um japamala, e eu vou aproveitar para falar de telômero usando ele. Tá? Então eu tenho aqui a molécula de DNA, vamos aproveitar aqui, ó, ficou legal a ideia, sem querer isso me apareceu aqui, ó. Essas unidades são como se fossem a unidade do DNA, ou as histonas, né, que seriam as proteínas onde o DNA está enrolado. E no final da estrutura do DNA, nós temos sequências repetidas. Então, aqui no finalzinho do DNA, eu tenho uma série de sequências de adeninas, timinas e guaninas, ATG, que se repetem longamente pela fita do DNA. E os telômeros, eles servem aqui no final exatamente para manter a estabilidade da molécula do DNA. O nosso DNA não é um DNA circular, né, como o DNA de bactéria, que é um DNA mais estável, exatamente por ter as pontas unidas. A evolução nos deu uma vantagem com esse DNA filamentar, em termos de replicação, no mecanismo da replicação e da expressão gênica. Mas ele perde um pouco a estabilidade nas suas extremidades. E esses telômeros garantem essa extremidade, melhoram a estabilidade dessas extremidades. Só que toda vez que as nossas células se replicam, pelo menos quase todas as células, esses telômeros vão diminuindo, vão encurtando. E chega um ponto que os telômeros ficam muito curtos na estrutura do DNA. E a célula, basicamente, ela tem duas opções. Ou ela se imortaliza e começa a expressar essa enzima, a chamada telomerase,
que ela replica os telômeros, ou ela meio que entra em morte programada, ela sofre uma apoptose. E essa célula morre assim sucessivamente. E quanto menor os telômeros, menor também a capacidade que a célula tem de multiplicação. Pô, que legal! Se ela expressa a telomerase, está resolvido o problema, que é o que muitos pesquisadores têm estudado, como controlar esse mecanismo da expressão da telomerase. Porque a telomerase ela vai basicamente fazer com que essa célula também ela se torne uma célula embrionária, uma célula jovem. E uma das características de célula jovem é o alto poder de replicação. E aí, para quem lembra um pouquinho da biologia básica, de alguns conceitos, isso é o principal fator que gera, no indivíduo adulto, gera tumores, que é uma hipermultiplicação. A gente pode ter uma base que mais ou menos 90% dos cânceres, eles expressam telomerase. Né? Então a célula se torna uma célula com um alto poder de replicação. A telomerase é uma enzima que provavelmente ao longo da nossa evolução ela deve ter vindo até mesmo de algum vírus, um retrovírus, porque essa enzima telomerase ela usa uma molécula de RNA primeiro como base para reconstituir o DNA perdido naquelas pontas do DNA. Olha que bacana isso também, né? E esse mecanismo de replicação pode, inclusive, medicamentos, né, que muitas vezes são usados como retrovirais, eles podem provavelmente inibir um pouco, inclusive, da ação da telomerase e promover até mesmo o encurtamento de telômeros de forma mais rápida, né? E o que encurta o telômero, além desse processo natural? Porque ele tem o seu mecanismo natural de encurtamento, um tempo de vida estimado. Excesso de sol, estresse, drogas, falta de sono, são alguns dos elementos que vão estar diretamente ligados ao encurtamento mais rápido da estrutura dos telômeros, né? E como proteger esses telômeros? É só, basicamente, digamos, fazer o inverso, mais ou menos, né? Sono adequado, a gente sabe que protege os telômeros. 5 horas de sono, aproximadamente, ou menos, promove encurtamento de telômeros. São vários trabalhos hoje na área que falam a respeito disso, tá? Atividade física, ela ajuda a proteger telômero. Alimentação saudável está totalmente ligada à manutenção dos telômeros. Estresse é um dos elementos que a gente fala diretamente ligado a tantas doenças, né? E, obviamente, já está na hora de nós nos preocuparmos com isso. Porém, estresse, em algum momento, ele pode ser benéfico também para a estrutura celular e diminuir até um pouco, segurar o nosso envelhecimento? Sim. O estresse, em alguns momentos, ele aumenta o foco, motivação, atenção, melhora o tônus muscular. Olha quanta coisa pode ocorrer no estresse, no momento antes de uma prova, de uma atividade física, né? Aquele estresse que está ocorrendo ali, ele tem, obviamente, algumas características benéficas naquele momento em especial. Esse estresse, ele pode estimular a condriocinese, que é o aumento da multiplicação de mitocôndrias na estrutura celular, preparando aquela célula para uma disposição de energia maior. E isso faz com que as células se renovem, né? E tenham mais energia para a sua estrutura celular. Pô, que legal! Mas como equilibrar esse mecanismo? Essa é a grande questão. Porque o estresse crônico é horrível para a célula, né? Aumento da pressão arterial, do cortisol, dificuldade respiratória, batimentos cardíacos elevados, irritabilidade, redução do sono. E tudo isso leva ao quê? A redução dos telômeros, né? Trabalhos publicados, um de Harvard, de 1916, estou com 1900 hoje, gente, de 2016, ele foi feito um trabalho, pesquisa com mulheres, mães, cuidadoras de crianças com necessidades especiais e que acabavam relatando, mostrando um nível de estresse mais alto. E o trabalho mostrou claramente que elas e grupos controles havia, sim, uma redução muito maior da estrutura dos telômeros. Por isso, se queremos chegar bem aos 90, aos 100 ou aí para frente, né? E é legal a gente pensar nisso. Vamos lá.
é uma coisa meio sem segredo, né? Eu diria que, na verdade, a principal questão de tudo isso que a gente fala está ligado à educação. Porque quando eu tenho esse mecanismo de educação e eu começo a conhecer, torna-se mais fácil isso, né? Infelizmente, a gente vê situações do nosso dia a dia de pessoas que, pela falta de oportunidade mesmo, por várias questões sociais, que não é o caso da gente entrar aqui, não tem uma noção clara dessas questões, ou pelo menos a noção de como pensar a respeito disso. As práticas integrativas de saúde, né, são elementos extremamente importantes para o cuidado do nosso corpo físico, mental e espiritual. Então nós devemos não nos preocupar apenas com o nosso corpo físico, mas com uma mente saudável, emocionalmente adequada e espiritualmente. Não estamos falando de religião, de espiritualidade. Não existe nenhum dogmatismo quando falamos na questão de espiritualidade. Meditação, yoga, pranayamas, que são técnicas respiratórias, o Ayurveda, a ciência da vida, medicina indiana, que tem mais de 5.000 anos, né? E que trabalha com mecanismos naturais, de um modo geral, não de forma nenhuma descartando a ciência da medicina moderna, todos os exames, né? Tudo isso é extremamente importante e é graças exatamente a essa medicina que nós temos conseguido cada dia mais tempo e mais anos de vida também. Mas devemos entender que existem outras práticas que podem ser integradas a essa questão da medicina e não ficarmos na dependência apenas de medicamentos e não conseguimos mais largar eles de forma nenhuma. Eles têm o seu valor em momentos especiais. Mas devemos pensar de alguma forma, quando estamos presentes ou estão eles no nosso dia a dia, de como podemos nos libertar dessas questões e pensarmos isso de forma mais natural. Práticas milenares que agem nesses 3 pilares: corpo físico, mental e espiritual. Esses elementos, como o yoga, como a meditação, tornam as pessoas mais tranquilas, menos hostis, menos negativas, menor índice de depressão, de ansiedade, geram bons hábitos alimentares, a busca por outras formas de saúde, como os óleos essenciais, por exemplo, chás, a busca de terapias, né, com médicos que trabalhem a medicina integrativa de uma forma mais harmoniosa. E são essas questões que, obviamente, vão garantir um menor encurtamento de telômeros ou mesmo, inclusive, um aumento no tamanho desses telômeros em algumas células, né? Que também já tem sido demonstrado algumas questões ligadas a esse aumento de telômeros, né? Em algumas células, ou pelo menos a sua manutenção, que vai garantir uma maior estabilidade do material genético e um menor índice de envelhecimento da estrutura celular. Atividades físicas sem exageros, sem o overtraining, buscar pessoas que possam te dar uma excelente orientação. E quando eu falo disso, gente, já fiz muita atividade física, tá? E muitas vezes além do normal. E isso gera irritabilidade, insônia, as dores musculares, mau humor muitas vezes. Então o exercício físico, fantástico, né? Se você gosta de corrida, de crossfit, se você gosta de pedalar, se você gosta de musculação, levantamento de peso, seja lá o que for, gente, sempre com um auxílio, né? Ou tem uma orientação bacana para que você saiba como desenvolver isso sem passar dos limites, né, onde a gente vai chegar. Mas especialmente, não só a atividade física mais tradicional. Pensa em regular isso, né? Cada vez mais com técnicas que possam trazer o equilíbrio ao nosso organismo. O sono vai regular um bom sono, uma boa noite de sono, vai regular o apetite, controle de cortisol, controle da insulina, melhora dos níveis de serotonina. Menos de 5 horas de sono, como eu falei a vocês, acelera o encurtamento de telômeros. Diminuir a poluição interna, né, com o uso de conservantes, de pesticidas. Existem substâncias que também são comprovadas em relação à preservação do telômeros. O folato, que é a vitamina B9, mostra-se isso, presente em vegetais verdes, por exemplo. Mulheres gestantes com deficiência de B9, as crianças nasceram com encurtamento de telômeros, por exemplo, né? E a gente tem que pensar qual a melhor maneira da gente
cuidar da nossa carruagem. A nossa carruagem, que é o nosso corpo físico. Os cavalos que puxam a carruagem podem ser comparados aos sentidos, as rédeas aos nossos pensamentos. E quem controla esses pensamentos, que controlam os sentidos? O cocheiro, que seria a nossa mente. E lá dentro da carruagem está o nosso principal passageiro, que seria o nosso espírito. Então, cuidar desse corpo físico, da nossa mente e do nosso espírito é o que realmente vai nos trazer uma condição de envelhecer com qualidade de vida. Cultivar bons hábitos, deixar de lado um pouco mais os eletrônicos, ter mais compaixão, bons relacionamentos, amizades. Isso aumenta a serotonina, aumenta a ocitocina. Ter tempo livre de qualidade com você. O que você faz no teu fim de semana? Se a gente usar como exemplo, né? Você usa ele para reparo da estrutura celular ou para mais desgaste da estrutura celular? Ter um pouco mais de esforço até mesmo nos relacionamentos saudáveis, mostrar mais gratidão e, obviamente, não deixar de fazer e praticar yoga, né? Que é, sem dúvida nenhuma, uma atividade que vai te dar essa qualidade física, mental e espiritual, para que possamos, obviamente, seguir nesse caminho e sempre com o mecanismo, com a base do yoga, que é a união entre todos os povos, entre todos os seres da natureza, com compaixão e muita qualidade de vida, e assim conseguirmos chegar aonde a gente quer, mas caminhando bem, felizes, cuidando de si. A todos, Namastê, Hare Krishna.